Hoje eu trago pra vocês a minha primeira sugestão de maquiagem pro Natal. Esse é o primeiro Natal que eu passo aqui com vocês, com o canal do YouTube, então eu procurei trazer uma coisa assim bem clássica. Eu acho que sempre vem na nossa cabeça, né, maquiagem em tom de dourado, com boca vermelha pro Natal. Então é uma coisa bem clássica, são muito adaptáveis, você pode usar as cores que preferir, pode talvez roubar a ideia só da boca, só dos olhos. Fiquem à vontade para fazer as transformações que vocês quiserem. E claro que essa é uma maquiagem um pouquinho mais sofisticada para quem tem um evento um pouco mais importante, mais social. Prometo que eu vou me esforçar muito para trazer uma opção bem mais light para vocês. Eu tô pensando em fazer uma maquiagem para quem vai passar em casa, com a família, em um lugar menos badalado, que é a minha realidade. Eu acho que vale a pena sim a gente se maquiar no Natal, a gente pode estar mais arrumadinha, porque é uma data muito importante, pelo menos eu acho, eu amo essa época. E eu sempre passo um pouquinho diferente, um pouquinho mais maquiadinha, então eu vou dar uma opção bem mais light pra vocês, sem toda essa produção. Procurei gravar esse tutorial um pouquinho mais de perto, com mais zoom, pra facilitar pra vocês enxergarem tudo. Mas qualquer dúvida é só deixar nos comentários que eu tô sempre respondendo. E vamos lá começar então! Então vou começar como sempre utilizando um primer de sombras. Esse aqui é o Primer Potion da Urban Decay. E o primer ele vai preparar a nossa pálpebra então para receber as sombras, vai ajudar na pigmentação também. Aplico em toda a minha pálpebra e já espalho. Agora com um pincel mais gordinho assim de esfumar, eu costumo usar bastante esses aqui mais redondinhos. E uma sombra marrom, a que eu vou estar usando hoje é a Espresso da Yes Cosmetics, que é um tom bem de chocolate, assim, ele é um marrom intermediário. Eu vou começar aplicando em todo o meu côncavo para fazer a marcação principal. Então não se preocupa se descer um pouquinho essa sombra para a pálpebra, que depois a gente vai limpar. Pode fazer uma marcação bem grosseira, não subindo muito, porque a gente vai aplicar outro tom acima para ajudar a esfumar. E vindo então até aqui o cantinho do olho. Agora, para ajudar a esfumar essa sombra, eu vou utilizar já a iluminadora abaixo da sobrancelha. A sombra que eu vou aplicar é a Skin, que é um tom de baunilha, e ela é da paleta The Feminine da Urban Decay. Então eu vou aplicar ela aqui abaixo da sobrancelha, já meio que encontrando com esse marrom do côncavo. E sempre, gente, concentrar essa sombra iluminadora aqui no arco. Eu gosto do início, mas é meio perigoso, tá? Então sempre concentra aqui. E agora com o mesmo pincel que eu utilizei para marcar o côncavo, eu tirei o excesso, né, de sombra dele e eu vou começar a esfumar. Então ele tá bem limpinho, ele não vai depositar mais cor, né? Então sempre com a mão bem levinha, com movimento de vai e volta, encontrando com esse tom mais clarinho que a gente acabou de aplicar. Não vou esfumar muito porque eu quero trabalhar um pouquinho mais esse côncavo aplicando uma cor um pouquinho mais quente, que vai ser esse tom aqui, que ele é um laranjinha mais puxado pro marrom. Pode ser ainda com aquele mesmo pincel, né, limpinho, sem sombra, mas eu vou aplicar com esse pincelzinho aqui que ele me ajuda mais porque ele é retinho. Vou começar a depositar aqui no esfumado, então um pouquinho acima desse marrom, não pode subir muito porque aí ele vai ficar muito próximo à sobrancelha. É só pra deixar esse tom mais quente, porque eu acho que combina mais com o douradinho da pálpebra. Se você não tiver esse tom, um roxinho também fica super bonito, um tom de rosa mais escuro. É só realmente um detalhe. Então eu aplico e já vou esfumando. É importante que você consiga deixar a sombra iluminadora, né, esse espacinho abaixo da sobrancelha limpo, né, com a sombrinha clara. Eu baixo esse marronzinho mais quente e o outro marrom. Então é bem importante manter esse degradê pra gente não perder o efeito da maquiagem e meio que virar uma coisa só. Comentei que não tinha problema, né, se manchasse a pálpebra, porque agora a gente vai limpar tudo isso. E então eu vou utilizar uma técnica que chama Cut Crease, que é realmente um corte no côncavo. Eu vejo que esse estilo de maquiagem, a maioria das pessoas se encanta, assim, porque parece que é uma maquiagem bem trabalhosa, porque fica aquela coisa bem desenhadinha. Eu vou ensinar por cima, assim, pra vocês, eu não vou seguir a risca a técnica, não vou fazer muito certinho. É só realmente pra gente deixar essa maquiagem um pouquinho mais desenhada. Então, pra fazer esse recorte pode ser com sombra cremosa, né, no caso branca, bege, cores claras e neutras. Mas eu vou utilizar um corretivo mesmo, esse aqui é da Avon, em pasta. E com um pincelzinho um pouquinho menor, eu vou limpar toda essa sombra marrom que tinha caído aqui, tentando desenhar bem o formatinho do meu olho.
Pra essa maquiagem é uma coisinha bem sutil, só pra gente deixar um acabamento mesmo. Não precisa ser nada muito perfeitinho. Agora eu já vou aplicar minha sombra dourada. A sombra dourada preferida da vida é a Half Baked da paleta Naked. E eu vou utilizar um pincel menorzinho pra me ajudar aqui na entradinha do olho a deixar mais certinho. Então eu começo aplicando em toda a entradinha do olho. Cuidando pra não subir até o côncavo, onde a gente já fez o recorte dele. Com essa sombra dourada mais ou menos até metade da minha pálpebra. E agora, pra fazer essa transição mais suave entre o preto e o dourado, eu vou utilizar um tom intermediário, que vai ser a sombra Smoke da paleta Naked também. Vou utilizar ela bem aqui no finalzinho da sombra dourada. Agora, com um pincel menorzinho, eu vou acabar esse cantinho aqui. E eu vou utilizar uma sombra que ela é mais pro cinza escuro do que pro preto, que é a Rock and Roll, da Yes Cosmetics também. Eu vou aplicar ela aqui no cantinho, subindo um pouquinho pro côncavo, fazendo como se fosse, ó, um Vzinho. E eu já preencho esse espacinho em branco. Vim com um pincel mais gordinho, de esfumar limpo. Bem levinho a gente vai misturando essa sombra intermediária, né, depois da douradinha, esse tom mais escuro. Sombra é só isso, preciso limpar aqui abaixo e finalizar com um glitter. Mas como o glitter, ele dificulta um pouquinho pra depois fazer o delineado, eu prefiro fazer agora, aplicar o glitter e depois qualquer coisa eu dou uma retocadinha. O delineador que eu vou usar é o da Nature Aquarela. Tem vídeo no canal ensinando a fazer delineado gatinho, como eu fiz nesse olho aqui. Eu vou fazer e já volto aqui com vocês pra finalizar o glitter. Então, com o delineado feito, vou partir pro glitter. O que eu vou utilizar é esse aqui da NYX, que eu acho que ele não tem nome, mas ele é douradinho. E eu optei por não utilizar primer ou fixador de glitter, porque eu quero que ele deixe só um efeitinho, eu não quero que ele realmente preencha toda a sombra dourada. Então, num pincel pequenininho, eu peguei um pouquinho de glitter, tirei o excesso no pincel, começo a aplicar por cima de toda essa sombra douradinha, cuidando para não ir muito em cima do delineado e para não passar aqui do côncavo. Lembra de fechar o olho porque dói centrar? Mesmo se eu usasse primer ou algo para fixar ele melhor, é muito importante fazer, gente, antes uma base com a cor do glitter, porque vá que, né, caso comece a desgrudar, pelo menos você vai ter uma sombra reserva aí na pálpebra, então não vai ficar nada muito falhado. Mas nesse caso ele vai dar só um brilhozinho mesmo. E agora eu volto com o pincel que eu utilizei no côncavo só pra varrer os que foram parar aqui no lugar que não deveriam. Agora aqui abaixo dos olhos, no cantinho lacrimal, eu tô utilizando essa mesma sombra douradinha que eu tinha aplicado na pálpebra. O lápis preto na linha d'água e um pouquinho por fora pra aumentar o olho. Eu também vou utilizar um pouquinho dessa sombra marrom aqui abaixo do lápis. Então, como vocês podem ver, eu já finalizei a maquiagem, eu só apliquei cílio postiço. E eu vou falar pra vocês o que eu utilizei na pele, então. A base que eu usei foi a Visible Lift da L'Oreal. O corretivo foi o Studio Finish da MAC. E o bronzer e o iluminador, que quem me acompanha já quer me bater, porque eu nunca troco. Mas eu realmente gosto muito, gente, que é o bronzer da Avon, da cor bronze, que eu sempre mostro pra vocês. E o meu iluminador preferido, que é o Soft and Gentle da MAC. E o batom vermelho que eu optei é o vermelho mate da Avon. Espero que vocês tenham gostado, tenham aproveitado as dicas. E me esperem também que, se Deus quiser, eu vou conseguir liberar antes do Natal uma opção bem mais light, como eu comentei com vocês no início do vídeo. Também pretendo fazer uma maquiagem pra Réveillon. Então, se vocês tiverem interesse em ver, comentem comigo se vocês querem uma coisa também mais família, mais praia, uma coisa mais leve, ou uma maquiagem mais elaborada. Eu tô ainda em dúvida. E é isso, pessoal. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Um super beijo e até o próximo vídeo.